Olá, você está no canal Hack Linux Tips, mais focado em hardware. E uma das coisas mais lindas, magníficas que as distribuições Linux fazem é dar vida para hardwares antigos como esse, um notebook Dell bem antigo. E acontece que essa máquina ela tem 4 GB de RAM DDR2, um processador Intel, e ela veio de início com Windows 7, mas ela estava com Windows 10. Tem um HD de 500 GB e com Windows 10 essa máquina estava muito lenta. E eu parei para pensar, bom, vamos ver que sistema instalar, que sistema pode dar vida, uma sobrevida para essa máquina. Lógico, estamos falando de um notebook para acessar a internet, para digitar um texto, talvez preencher uma planilha. Nada muito robusto, nada de edição de vídeo. Bom, primeira coisa, para máquinas antigas assim, as distribuições de Linux mais recomendadas são distribuições que utilizam interfaces como o XFCE, MAT, EdXDE, EdXQt. Porém, contudo, todavia, eu quis testar o Arch Linux nela, porque estou para fazer um vídeo de 2 anos com Arch Linux como meu sistema padrão. Caso você não tenha assistido ainda esse vídeo de 2 anos com Arch Linux, vai seguir agora no card na parte final. Acontece que dei uma chance para o Arch nela, porque o Arch você faz a instalação do seu jeito, com os pacotes que você quer, deixando o sistema bem mais enxuto. E tentei com a interface Hyperland, que é um Tile Window Manager, é uma interface que consome menos recursos do que geralmente um GNOME, KDE e tudo mais, só que ele não estava iniciando de jeito nenhum com a interface Hyperland. Então, fiz uma instalação básica com o GNOME pensando, bom, deixa eu colocar um GNOME aqui rapidamente, só para iniciar o sistema, e aí eu penso se eu instalo um XFCE, se eu instalo um MAT, por aí vai. Para minha surpresa, essa máquina, com o GNOME Shell, funcionou numa boa. Seja bem-vindo, Hiker aqui, mostrando o Linux como opção de sistema em um mundo de janelas fechadas e maçãs mordidas, fazendo uma alusão e fazendo uma referência ao Windows e macOS. E foi uma grata surpresa para mim, porque quando eu trabalhava em escritório e eu tinha computadores que as empresas me davam com 4 GB de RAM, seja Ubuntu, Fedora, CentOS, OpenSUSE, demais sistemas não fluíam bem com GNOME Shell com 4 GB de RAM. Tudo bem, isso eu tô falando 2015, 2016, 2017. Eu lembro que eu ficava uma luta, tem que aumentar a RAM desse computador, e quando eu subia para 6 GB em diante eu já conseguia trabalhar, mas com 4 GB era impraticável. Essa máquina ela tem 4 GB de RAM DDR2. Posso tentar fazer um upgrade de RAM e tudo mais? Ok, mas com esses 4 GB, o GNOME Shell ele mudou demais, ele está muito mais otimizado. A interface GNOME está fluindo numa boa. Eu não tive maiores problemas com esse notebook. Bom, aí o reflexo da tela, para você ver melhor ele aberto. Ele está desligado nesse momento, mas você vai ver imagens dele ligado. Porque ele está com um problema de bateria, eu tenho que trocar a bateria dele. E o teclado também eu preciso trocar. Inclusive o valor é baixinho para fazer essa troca, eu já olhei os preços, é R$100 cada um, mais ou menos. Se você quiser me ajudar a enviar um Pix, vai me ajudar muito. Qualquer valor já contribui para me ajudar a colocar um teclado novo e uma bateria nova nesse notebook. Então a interface GNOME me surpreendeu demais. O GNOME ele consegue consumir bem menos recursos. Hoje em dia ele vai de acordo com o que a sua máquina tem. Se ela tem uma placa de vídeo mais fraca, se ela tem 4 GB de RAM, o GNOME vai subir consumindo bem menos recursos. Então fiquei muito surpreso, porque antigamente eu tinha problemas com o GNOME em máquinas DDR4, só tinham 4 GB de RAM, e isso mudou pra caramba. Claro que colocar um SSD que também vai fazer uma diferença enorme na velocidade do sistema operacional. Uma pena que ele não comporta um M2, ele só comporta um SSD SATA. Eu tenho um SSD que acho que é da SanDisk SATA, só que ele está com sistema operacional atualmente, então vou repassar esse sistema para alguma partição de algum dos meus SSDs maiores.
que são M2, para colocar esse SSD SATA para cá, que com certeza, se o ART já ficou rápido com esse notebook, um HD de 500 GB e tudo mais, com o SSD vai voar. Lógico, quando eu fiz a instalação do Arch Linux, de início ele ficou sem internet, eu tive que plugar via cabo e tudo mais para compilar o driver da Broadcom, o dispositivo Wi-Fi dele, eu utilizei esse driver, e na instalação padrão ele não é ativado, não vem por padrão. Isso acontece na maioria das distros Linux. Eu lembro que quando eu fiz a instalação do Fedora num MacBook, eu também tive esse problema, mas após plugar um cabo, fazer a conexão ali e fazer a atualização do sistema e instalar o pacote Broadcom, funcionou normalmente, Wi-Fi e tudo mais. Então, eu fiz a instalação do driver para ele e funcionou o Wi-Fi. Ele não tem Bluetooth, mas se for necessário, né, quem tiver uma máquina antiga assim, precisar de um dongle, Azeus, o Green, entre outros, funcionam normalmente aí nas distros Linux. Então, eis mais um caso, um case de sucesso, onde Linux é muito útil. Arch Linux ressuscitou essa máquina, Arch Linux com GNOME Shell ressuscitou essa máquina com 4 GB de RAM DDR2, com um HD mecânico de 500 GB. Então dá para ressuscitar diversos computadores, notebooks antigos. Esse notebook é tão antigo que ele nem entra no suporte que eu tenho aqui, que é para os notebooks atualmente, tudo mais, que eu até colocava o meu Chromebook nele, meu Galaxy Book Gold também, que vinha com um processador ARM. E ele é pesado, tá? Segurar com uma mão aqui, quando eu tô falando, às vezes eu tento segurar ele, é pesadinho. Então, caso você tenha algum notebook parado aí, precisa dar para um filho, para um parente, para acesso à internet e tudo mais, você pode escolher uma distro Linux. Lógico, eu vou fazer testes ainda. Qual o próximo sistema que você gostaria de ver instalado nele? Arch Linux com GNOME Shell fluiu bem. Será que Arch Linux com KDE fluiria bem? Será que Fedora com GNOME, Ubuntu com GNOME? Será que Linux Mint com XFCE, com Mate ou com o próprio Cinnamon funcionaria bem nele? Deixa aí nos comentários que sistema você gostaria de ver nele. Lembrando, ele comporta sistemas 64 bits. Não estou falando de sistema 32 bits, não. Quem tem uma máquina aí que precisa de um sistema 32 bits, lógico. Existem poucas distros hoje em dia que ainda dão suporte a 32 bits. Se eu não me engano, no Ubuntu, acho que o Bod Linux, né, Body Linux, e deve ter mais umas outras 2, 3. Eu lembro que quando eu estava preparando um vídeo para sistemas 32 bits, eu vi uns 5 sistemas mais ou menos que ainda dão suporte. Não lembro se o Debian também. Mas se a sua máquina, por mais antiga que seja, é um computador de 10, 15 anos, é 64 bits, muitas distros Linux podem salvar aí e dar uma sobrevida para o seu computador, para o seu notebook. Bom, então fica aqui esse vídeo, só tá faltando uma coisa. Deixa eu customizar, né, colocar uns adesivos nesse notebook. Pô, peraí, né? Ele tá bem básico e tudo mais, sem nada. Todo usuário Linux gosta de pegar e colocar uns adesivos, né? Deixa eu pegar e fazer uma customização. Então fica aqui esse vídeo, Linux dando sobrevida a um computador, um notebook pré-histórico. Espero que tenha te ajudado. Se você tiver uma máquina assim na sua casa, Linux pode dar uma grande sobrevida para essa máquina, para coisas básicas, digitação, acesso à internet, entre outros. Lembrando, quiser me ajudar, envia um Pix aí para minha chave Pix que já vai me ajudar a comprar aqui o teclado, a bateria, para deixar essa máquina renovada, para trazer outros vídeos aqui de quais distribuições Linux que você vai me indicar aí nos comentários para ver aqui nessa máquina, nesse PC. Foi um prazer ter você aqui e agora eu vou deixar alguns cards na parte final com alguns outros vídeos aqui do canal sobre hardware, sobre Linux, entre outros, porque o canal aqui Hack Linux Tips é mais focado em hardware do que sistema, mas não posso perder essa excelente oportunidade de fazer essa ponte entre
hardwares, ainda mais hardwares antigos, e distros Linux que eles dão uma sobrevida, elas dão uma sobrevida incrível para essas máquinas. Vejo você então em um desses cards na parte final.